O trem expresso da manhã partiu de São Paulo pouco depois das 9 horas. Enquanto a paisagem urbana e dispersa dava lugar devagar aos subúrbios arborizados e tranquilos do interior mineiro, Alexandre Ferreira segurava um copo de café que já tinha perdido o calor fazia tempo. Mal tinha tomado um gole. Entre as mãos dele repousava uma carteira de couro velha e desgastada, de onde ele tirou, com cuidado, uma fotografia levemente amarelada pelo tempo. Na foto, Iris sorria radiante sob a luz dourada de um pôr do sol de outono em Ouro Preto. Ao lado dela, uma menina de 8 anos abraçava um livro pesado com o mesmo entusiasmo sem limites que outras crianças costumam reservar para um brinquedo novinho em folha. Aquela menina era Luísa. Um sorriso suave e melancólico apareceu no rosto de Alexandre enquanto ele traçava as bordas da imagem. Queria que você visse o que a nossa filha se tornou, sussurrou no vagão silencioso. Guardou a fotografia com o cuidado meticuloso de um homem, protegendo um pedaço insubstituível da própria alma. Vestia um blazer azul marinho sem nenhum logotipo de grife chamativo, uma camisa branca impecável e um par de sapatos bem cuidados, mas discretos. Qualquer pessoa que dividisse o vagão com ele simplesmente presumiria que era só mais um passageiro comum, viajando para o interior a trabalho, numa reunião de negócios de rotina. E era exatamente assim que ele preferia atravessar o mundo. Perdas pessoais devastadoras tinham-lhe ensinado que absolutamente nada nessa vida era eterno. Primeiro teve que se despedir dolorosamente do irmão mais velho, Miguel, e anos depois teve que enterrar sua amada Iris. Desde aqueles dias sombrios, ele entendia com clareza absoluta que a maior herança que poderia deixar para a filha não era sua imensa fortuna corporativa, mas sim a liberdade e a oportunidade de construir o próprio caminho único. Naquela mesma hora exata, o som ressonante de sinos históricos rompeu o silêncio pacífico da manhã num alojamento universitário em Ouro Preto, Minas Gerais. Luísa abriu a janela do quarto, deixando a brisa fresca de setembro entrar no cômodo pequeno, trazendo consigo o aroma reconfortante de café recém-torrado de um café de esquina ali perto. Devagar, mas com firmeza, a renomada cidade universitária ia acordando, enchendo as ruas de paralelepípedos com bicicletas, estudantes apressados e conversas atropeladas se sobrepondo. Manuela, a colega de quarto dela, gritou um bom dia animado enquanto passava manteiga numa torrada no cantinho minúsculo da cozinha. Luísa retribuiu a saudação com um sorriso largo, os olhos brilhando de empolgação com o novo semestre. Manuela parou e observou a jaqueta vintage, ligeiramente grande demais, que Luísa tinha acabado de vestir. Comentou que esperava que Luísa vestisse algo novo no primeiro dia de aula. Luísa só sorriu enquanto fechava o último botão, perguntando por que precisaria fazer isso, já que o novo ano letivo era só mais um dia para aprender. Passou a mão com carinho pela manga da peça, notando que o tecido ainda estava em perfeito estado. Manuela, inclinando a cabeça um pouco confusa, perguntou se ela não podia simplesmente comprar outra para comemorar a ocasião. Luísa baixou o olhar por um instante comovente antes de responder, baixinho, que a jaqueta tinha sido da mãe dela. Não precisou acrescentar mais nenhuma palavra para explicar aquele apego. Manuela entendeu na hora que a peça de roupa gasta carregava um valor emocional imenso, que nenhuma etiqueta de luxo do mundo jamais poderia definir ou substituir. Ao saírem finalmente do prédio histórico de tijolos que servia de alojamento, o celular de Luísa começou a vibrar sem parar no bolso dela. Ela atendeu animada, perguntando como estava indo a longa viagem rumo ao interior. A voz calorosa de Alexandre encheu o alto-falante, avisando que chegaria a Ouro Preto em cerca de 2 horas. Ele perguntou, meio de passagem, se ela já tinha tudo preparado para as aulas da manhã, ao que ela respondeu com confiança que sim. Ele então sugeriu que adoraria levá-la para almoçar depois. Luísa hesitou por alguns segundos fugazes, olhando ao redor para os colegas que caminhavam para a aula antes de perguntar educadamente se poderiam remarcar para outro dia. Alexandre entendeu na hora o motivo não dito por trás da recusa gentil da filha.
Ela queria desesperadamente viver essa fase formativa da vida como qualquer outra universitária comum, completamente sem privilégios especiais e sem deixar que o peso do sobrenome famoso falasse por ela. Ele respondeu com serenidade profunda, garantindo que estava tudo bem e dizendo o quanto tinha orgulho da independência dela. Quando a ligação terminou com graça, Alexandre tirou a fotografia de Iris mais uma vez, encarando os olhos dela. Lembrou vividamente de uma frase profunda que ela costumava repetir na juventude dele. Ela sempre dizia que um sobrenome famoso podia até abrir uma porta pesada, mas era inteiramente o caráter de uma pessoa que decidia se ela realmente merecia atravessar a soleira. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, por volta do meio-dia, o prestigiado campus em Ouro Preto fervilhava de vida jovem e vibrante. Conversas, o ritmo apressado de passos e o cheiro onipresente de comida de refeitório ecoando continuamente pelos pátios cobertos de era. Luísa caminhava firme rumo ao refeitório principal, carregando a mesma mochila de lona surrada que usava desde o ensino médio. Não tinha nenhum desejo de chamar atenção desnecessária sobre si mesma. Na verdade, passar despercebida sempre tinha sido o jeito preferido dela de existir. Do outro lado do longo balcão de distribuição, Carla Ribeiro supervisionava meticulosamente o movimentado serviço de almoço com mão de ferro. Trabalhava naquele mesmo prédio havia mais de 26 anos. Com a passagem constante do tempo, tinha-se convencido de que sua experiência pessoal e julgamento imediato raramente, ou nunca, erravam. Acreditava firmemente que conseguia reconhecer com precisão o valor e a origem de uma pessoa, antes mesmo que ela dissesse uma única sílaba. Quando Luísa silenciosamente entrou no fim da fila crescente, Carla observou as roupas modestas dela por apenas alguns segundos. Para Carla, aqueles instantes fugazes eram mais do que suficientes para proferir um veredito permanente. Na mente dela, uma opinião silenciosa e inabalável já estava completamente formada. Uma funcionária mais jovem do refeitório se aproximou nervosa de Carla para perguntar onde colocar uma pilha de bandejas recém-lavadas, sem tirar os olhos do salão lotado. Carla respondeu num tom baixo e cheio de julgamento, murmurando que as pessoas sempre revelam exatamente quem são, muito antes de abrirem a boca para falar. A jovem funcionária claramente não entendeu o peso profundo do comentário enigmático e Luísa certamente não ouviu por cima do burburinho do salão. No entanto, aquele julgamento silencioso e terrivelmente equivocado tinha acabado de pôr em movimento uma cadeia profunda de acontecimentos que logo alteraria para sempre o cenário de toda a universidade. A rotina possui um jeito notavelmente silencioso, quase invisível, de revelar quem realmente somos por dentro. Raramente se manifesta em grandes momentos cinematográficos, mas sim naqueles gestos pequenos e repetitivos do dia a dia, que quase ninguém se dá ao trabalho de lembrar, exceto a pessoa infeliz que é forçada a recebê-los dia após dia. As primeiras semanas na histórica universidade passaram com a calmaria gentil e enganosa típica do início de qualquer ano letivo. Luísa sempre encontrava um refúgio reconfortante nas antigas e cavernosas salas de leitura da biblioteca principal, onde o cheiro reconfortante de papel envelhecido e o rangido suave do piso de madeira polido pareciam fazer o tempo parar. Ela amava profundamente a cidade de Ouro Preto exatamente por isso. Nunca se sentia apressada, e o peso da história a mantinha ancorada. Toda tarde, ao atravessar o pátio central a caminho do refeitório, quase sem falha, ela encontrava esperando por ela aquele mesmo olhar duro e escrutinador. No início, Carla Ribeiro simplesmente a encarava com desdém mal disfarçado. Logo depois, Carla começou a fazer Luísa esperar propositalmente alguns segundos a mais que os outros estudantes na fila. Conforme os dias de outono foram ficando mais curtos, aqueles segundos mesquinhos se esticaram deliberadamente até virarem minutos longos e humilhantes. Carla gritava rotineiramente pelo próximo da fila, mal erguendo os olhos, ignorando completamente a presença de Luísa. Luísa esperava em silêncio digno, enquanto outros estudantes, que tinham chegado bem depois dela, recebiam suas refeições quentes primeiro.
Numa manhã fria, Luísa finalmente reuniu coragem suficiente para falar educadamente, mencionando baixinho que acreditava ser a vez dela de ser atendida. Carla ergueu os olhos com uma expressão de indiferença calculada e suprema, dizendo diretamente à jovem que não tivesse tanta pressa desesperada, porque no fim todo mundo comia. Luísa concordou com a cabeça, com a educação enraizada nela, e decidiu não insistir mais naquele dia. Tinha percebido com sabedoria que certas pessoas amargas simplesmente param de ouvir muito antes de o outro terminar de falar a própria verdade. Naquela noite, de volta ao alojamento, Manuela notou que o prato de jantar de Luísa continuava praticamente intocado sobre a escrivaninha. Quando perguntada se estava tudo bem, Luísa demorou vários segundos longos para responder, dizendo baixinho que estava só exausta dos estudos. Manuela sentiu intuitivamente que havia um problema muito mais profundo escondido por baixo da superfície, mas também tinha a sabedoria de saber que certos silêncios profundos simplesmente precisam de tempo antes de se transformarem em palavras faladas. Alguns dias depois, Tiago Almeida, um bondoso estudante de arquitetura, esbarrou em Luísa perto da entrada grandiosa da Faculdade de Ciências. Ele comentou, com um sorriso amigável, que ela sempre parecia chegar ao campus mais cedo do que qualquer outra pessoa. Luísa sorriu de volta, admitindo que amava o campus quando ainda estava totalmente tranquilo. Tiago riu, confessando que genuinamente achava que era a única pessoa que gostava de ouvir os sinos matinais antes do caos barulhento das aulas começar. Tiago e Luísa caminharam juntos confortavelmente entre os grandes prédios históricos, enquanto o sol pálido da manhã iluminava as majestosas fachadas de tijolo e pedra. Sem nenhum dos dois planejar conscientemente, aqueles passeios matinais tranquilos rapidamente se transformaram num costume diário querido. Carla, por sua vez, continuava seu reinado atrás do balcão do refeitório, apoiando-se pesadamente na intuição profundamente falha que tinha construído ao longo de 26 anos de serviço. Continuava completamente convencida de que uns meros segundos eram tudo o que precisava para avaliar com precisão o caráter e a posição social de qualquer pessoa parada à frente dela. Nunca sentia necessidade de aprender nomes, nem nunca se importou em ouvir explicações. Quando Luísa chegou ao refeitório naquela quinta-feira em particular, Carla travou imediatamente os olhos críticos na jaqueta modesta dela de novo. Luísa estendeu o cartão de refeição da universidade educadamente. O leitor digital apitou na hora, confirmando sem dúvida que o cartão estava perfeitamente válido e com saldo. Mesmo assim, Carla deliberadamente segurou o cartão de plástico entre os dedos por vários segundos excruciantemente longos. Estreitou os olhos e perguntou descaradamente a Luísa se o cartão realmente pertencia a ela, fingindo um ar de autoridade oficial. Luísa a encarou de volta em genuína perplexidade, respondendo com firmeza que obviamente era dela. Carla retrucou com um gesto seco e frio, alegando que ultimamente era sempre melhor conferir tudo antes de simplesmente jogar o cartão de volta pelo balcão. Tiago vinha observando silenciosamente toda a interação humilhante a poucos passos de distância. Para ele, aquele desrespeito escancarado já não parecia mais uma coincidência aleatória ou um simples mal-entendido. Quando finalmente se sentaram numa mesa de canto para comer, ele pousou o garfo com força na bandeja de plástico. Olhou Luísa nos olhos e afirmou com firmeza que aquele assédio direcionado já durava tempo demais. Luísa deliberadamente evitou o olhar preocupado dele, murmurando baixinho que honestamente não valia a pena dar tanta importância à mulher amargurada. Tiago argumentou com paixão que era precisamente por causa dessa mentalidade passiva que ninguém nunca se manifestava contra as injustiças do dia a dia. Ela manteve um silêncio pesado, não porque achasse que Tiago estava errado, mas porque estava profundamente apavorada de que uma reclamação formal a expusesse instantaneamente como a filha privilegiada de Alexandre Ferreira. Ela queria desesperadamente provar quem era inteiramente por mérito próprio, sem se esconder atrás de uma sombra corporativa enorme.
Mais tarde, naquela mesma tarde, Alexandre ligou do escritório temporário dele em Belo Horizonte. Perguntou como estava tudo indo e se ela estava se adaptando bem ao ritmo exigente da vida universitária. Luísa passou alguns momentos tranquilos, olhando o belíssimo pôr do sol alaranjado, pintando os telhados de ouro preto. Respondeu baixinho que estava se adaptando um pouquinho mais a cada dia. Conversaram longamente sobre os professores brilhantes dela, os livros pesados e a cultura vibrante da cidade. Crucialmente, ela não mencionou o refeitório nem a gerente do refeitório uma única vez durante toda a conversa. Quando a ligação finalmente terminou, Alexandre pousou devagar o celular sobre a escrivaninha de mogno, o senho franzido em pensamento profundo. Havia um tom distintamente reservado escondido na voz normalmente vibrante da filha. Não era exatamente tristeza profunda, mas sim aquela calma forçada específica que as pessoas costumam usar quando estão desesperadamente tentando evitar que quem elas amam se preocupe com elas. No dia seguinte, Luísa voltou relutante ao refeitório. Carla já a fuzilava com os olhos antes mesmo de ela conseguir chegar à frente da fila comprida. Carla exigiu, em voz alta, saber se Luísa tinha se dado ao trabalho de checar se tinha saldo suficiente na conta antes de segurar a fila. Luísa simplesmente respondeu com um sim baixinho. Um sorriso zombeteiro fraco se espalhou pelo rosto desgastado de Carla, enquanto ela declarava, em voz alta, para os estudantes ao redor, que nunca é demais ter certeza. Luísa pegou a bandeja de plástico em silêncio, sem oferecer uma única palavra em resposta. Entendia que uma pessoa não precisa gritar ou levantar a voz para infligir uma dor emocional profunda. Às vezes bastava plantar deliberadamente uma semente de dúvida maliciosa na frente de uma multidão, do outro lado de um refeitório movimentado. Carla continuou observando-a se afastar, completamente convencida de que sua experiência veterana era absolutamente infalível. Permanecia alegremente inconsciente de que sua certeza arrogante estava rápida conduzindo a rumo à maior catástrofe profissional de toda a sua vida. Certas escolhas sempre parecem completamente insignificantes no exato momento em que são feitas. No entanto, acabam alterando violentamente a trajetória de inúmeras vidas. Naquela manhã fresca de fim de outubro, Alexandre Ferreira chegou a Ouro Preto completamente convencido de que sua única tarefa significativa era finalizar um acordo filantrópico enorme com o conselho da universidade. Estava completamente alheio ao fato de que, antes de o sol se pôr, o documento legal multimilionário guardado em sua maleta se tornaria absolutamente a coisa menos importante que ele tinha trazido consigo. O céu mineiro estava de um azul brilhante sem nuvens. As primeiras folhas vívidas de amarelo e laranja do outono cobriam os cantos tranquilos da histórica Praça do Campus, enquanto a universidade fervilhava com seu ritmo energético habitual de debates acadêmicos, bicicletas chacoalhando e o cheiro reconfortante de café matinal. Pouco antes das 9 da manhã, Alexandre entrou com confiança pela entrada grandiosa do prédio principal de administração. Caminhava completamente sozinho, sem comitiva de seguranças intimidadores, sem fotógrafos chamativos, carregando apenas uma maleta de couro discreta e uma pasta simples com o emblema sutil da Ferreira Biotech. O reitor Ícaro Andrade praticamente saiu correndo do próprio gabinete grandioso para receber o bilionário pessoalmente. Estendeu uma mão calorosa e ansiosa, dando as boas-vindas ao Sr. Ferreira de volta a Ouro Preto e declarando ser uma honra absoluta hospedá-lo mais uma vez. Entraram imediatamente na opulenta sala de reuniões revestida de madeira, enquanto a luz brilhante da manhã entrava pelas antigas janelas em arco. Por quase 2 horas ininterruptas, revisaram meticulosamente as plantas complexas e as estruturas financeiras que, em breve, tornariam realidade a construção do Centro de Pesquisa Íris Ferreira. A instalação enorme não abrigaria apenas laboratórios científicos de ponta. Foi especificamente projetada para oferecer oportunidades totalmente financiadas a jovens pesquisadores brilhantes que, de outra forma, jamais poderiam bancar uma carreira nas ciências avançadas.
Quando finalmente chegou a hora de fechar o acordo, o reitor deslizou devagar pela mesa polida o pesado contrato com relevo dourado. Ícaro declarou com imenso orgulho que, com aquela assinatura monumental, a amada universidade estava oficialmente embarcando numa gloriosa nova era de descobertas. Alexandre pegou uma caneta simples, assinou os documentos sem nenhuma pompa ou cerimônia e fechou delicadamente a pasta de couro. Falou com uma serenidade profunda e enraizada, observando que, embora a pesquisa científica sem dúvida mudasse o futuro de uma nação inteira, era a verdadeira educação que mudava a alma de uma pessoa individual. Ninguém na sala luxuosa ofereceu resposta. Não havia necessidade absolutamente nenhuma. Todos os presentes entendiam e respeitavam profundamente o significado subjacente das palavras quietas dele. Ao se concluir formalmente a reunião bem-sucedida, o conselho universitário, ansioso, quase implorou para sediar um almoço particular luxuoso em homenagem a ele. Insistiram que seria um privilégio imenso celebrar o momento histórico com ele. Alexandre agradeceu graciosamente a oferta incrivelmente generosa. Fez uma pausa por alguns segundos pensativos antes de recusar educadamente, explicando que já tinha um compromisso prévio muito importante. O reitor sorriu com cumplicidade, perguntando de brincadeira se era uma reunião com alguma autoridade governamental de alto escalão. Alexandre balançou a cabeça com um sorriso gentil e discreto, esclarecendo baixinho que seu compromisso extremamente importante era simplesmente almoçar com a filha. Risos calorosos e apreciativos ecoaram por toda a sala de reuniões grandiosa. Um dos professores seniores murmurou concordando, afirmando que certamente existem compromissos pessoais que absolutamente nenhum título profissional ou soma de dinheiro jamais pode superar. Alexandre apenas assentiu em silenciosa concordância. Não poderia concordar mais. Enquanto isso, completamente alheia aos acontecimentos de alto escalão daquela manhã, Luísa estava terminando uma sessão exaustiva de laboratório de biologia molecular. Ao sair do moderno prédio de ciências, Tiago rapidamente a alcançou na larga escadaria de concreto. Sugeriu casualmente que fossem direto à biblioteca depois de pegar algo para almoçar. Brincou dizendo que ela estava começando a se virar pelos corredores sinuosos e complexos do campus histórico, muito melhor do que ele jamais conseguiria. Luísa riu baixinho, admitindo que ainda se perdia terrivelmente com regularidade. Tiago sorriu largo, apontando que se perder simplesmente significava que Ouro Preto ainda guardava alguns mistérios maravilhosos para ela descobrir. Caminharam lado a lado rumo ao movimentado refeitório, atravessando juntos o pátio central vibrante. Ao redor deles, estudantes estressados discutiam animadamente sobre as provas do meio do semestre que se aproximavam, eventos esportivos do fim de semana e planos sociais caóticos. Tudo naquele dia parecia absolutamente e perfeitamente normal, e exatamente por causa dessa normalidade banal e perfeita, absolutamente ninguém poderia ter imaginado o drama intenso que estava prestes a se desenrolar. Atrás do balcão de aço inoxidável, Carla Ribeiro dirigia ferozmente a correria do almoço com sua confiança autoritária de sempre, confiando em seu julgamento falho mais do que nunca. Depois de se despedir educadamente do reitor, Alexandre rejeitou explicitamente o carro preto de luxo que a universidade tinha providenciado para esperá-lo do lado de fora do prédio de administração. Preferia muito mais esticar as pernas e caminhar. Adorava genuinamente absorver a agitação energética do campus, sentir os caminhos históricos de tijolo irregular sob os sapatos e ouvir a mistura das conversas jovens com o repique distante e rítmico dos sinos da universidade. Por alguns segundos nostálgicos, lembrou vividamente de Iris, dizendo certa vez que as grandes universidades não ensinam os estudantes apenas a trabalhar. Elas fundamentalmente lhes ensinam formas inteiramente novas de olhar para o mundo. Tirou o celular do bolso, considerando brevemente mandar uma mensagem rápida a Luísa avisando da chegada, mas então guardou de volta no blazer. Queria desesperadamente surpreendê-la.
Já conseguia imaginar o sorriso genuíno e radiante que iluminaria o rosto dela no momento em que o visse parado casualmente no meio do refeitório do dia a dia. O refeitório estava lotado de estudantes famintos. A longa fila de distribuição avançava num ritmo agonizantemente lento. Luísa pacientemente pegou uma bandeja de plástico e ficou esperando quieta a vez dela. Quando finalmente chegou à frente do balcão designado, Carla Ribeiro devagar ergueu a cabeça. A gerente do refeitório deliberadamente não estendeu a mão para processar o cartão de refeição. Em vez disso, passou um tempo desconfortável encarando intensamente as roupas modestas da jovem, e só depois disso finalmente cruzou o olhar com ela. O murmúrio caótico do refeitório lotado continuava sem parar ao redor deles. No entanto, Tiago, parado bem atrás de Luísa, reconheceu instantaneamente a mudança agressiva na linguagem corporal de Carla. Já tinha visto exatamente esse mesmo prelúdio hostil vezes demais antes. Luísa respirou fundo, tentando com todas as forças manter a compostura tranquila. De repente, Carla plantou as duas mãos pesadas firmemente no balcão de aço inoxidável, inclinando-se agressivamente para a frente. A voz áspera dela ecoou alto bastante para fazer vários grupos próximos de estudantes pararem abruptamente as conversas. Ela exigiu, com malícia deliberada, saber se Luísa tinha absoluta certeza de que estava na fila correta. Naquele exato momento eletrizado, as pesadas portas principais de madeira do refeitório se abriram escancaradas. Alexandre Ferreira entrou casualmente na sala enorme. No início, absolutamente ninguém notou o senhor discreto e tranquilo entrando no espaço. Mas ele claramente ouviu a pergunta incrivelmente desrespeitosa da funcionária do refeitório ecoando pelo ar. Sem ainda perceber a extensão total da situação, ele acabara de testemunhar o incidente explosivo que alteraria permanentemente a experiência universitária da própria filha. Às vezes, uma única frase incrivelmente arrogante é mais do que suficiente para estilhaçar completamente a realidade falsa que uma pessoa passou décadas construindo. O refeitório permaneceu tenso enquanto Carla mantinha o olhar penetrante travado inteiramente em Luísa. Repetiu a pergunta humilhante, perguntando se Luísa tinha mesmo certeza de que pertencia àquele lugar. Por alguns segundos, angustiantemente longos, a vizinhança imediata caiu num silêncio atordoado. Luísa segurou o cartão de plástico com força, os nós dos dedos ficando brancos, e respondeu com firmeza que era estudante e comia ali desde o início do semestre. Carla não fez sequer um leve movimento para pegar o cartão da mão trêmula dela. Encarou Luísa como se estivesse tentando validar uma suposição profundamente preconceituosa que tinha feito meses atrás. Carla proclamou em voz alta que certas pessoas provavelmente deveriam procurar serviços de caridade em vez de egoisticamente ocupar espaço destinado a quem de fato pertence a uma instituição tão prestigiada. O barulho ambiente do refeitório evaporou completamente. Dezenas de estudantes viraram a cabeça simultaneamente em choque absoluto. Tiago avançou agressivamente, defendendo Luísa em voz alta, afirmando que todo mundo a conhecia e que ela era uma estudante brilhante. Carla o dispensou com um aceno furioso da mão, retrucando que definitivamente não estava falando com ele. Luísa corajosamente estendeu o cartão mais uma vez, pedindo que simplesmente o passasse na máquina. Dessa vez, Carla o arrancou com raiva e passou. Um bip eletrônico alegre ecoou alto na sala silenciosa, indicando claramente que o cartão era perfeitamente válido. Ainda assim, Carla teimosamente se recusou a entregar a comida, cruzando os braços e declarando friamente que as máquinas frequentemente cometem erros. Luísa soltou o ar devagar, dizendo que simplesmente não entendia qual era o problema. Carla se inclinou perto, declarando maliciosamente que o problema de verdade era que ela trabalhava ali havia 26 anos e sabia exatamente quando uma pessoa não se encaixava. As palavras cruéis pairaram pesadas sobre a sala silenciosa. Tiago não conseguiu mais se conter, gritando que ela estava sendo incrivelmente abusiva e injusta. Carla retrucou que, se não gostassem das regras dela, eram mais que bem-vindos a passar fome em outro lugar.
Bem naquele momento explosivo, uma voz profundamente calma e ressonante ecoou por trás deles, pedindo educadamente licença para intervir. Cada pessoa nas proximidades se virou em uníssono. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos distintos, vestindo um blazer azul marinho simples e segurando uma maleta de couro modesta, aproximou-se calmamente do balcão. Era Alexandre Ferreira. Luísa sentiu o coração pular para a garganta ao sussurrar a palavra pai. Alexandre ofereceu à filha um sorriso maravilhosamente caloroso e reconfortante, dizendo um oi gentil antes de virar o olhar intenso e inabalável inteiramente para Carla. Pediu educadamente que ela explicasse exatamente o que estava causando aquela perturbação enorme. Carla olhou o homem mais velho de cima a baixo com evidente desdém. Não viu um relógio de luxo caro. Não notou nenhuma escolta de segurança e não percebeu nada que gritasse riqueza ou poder. Para os olhos cegos dela, ele era só mais um pai comum e incômodo tentando se intrometer. Ela retrucou grosseiramente que a situação não era da conta dele. Alexandre manteve a compostura impecável, dizendo simplesmente que a filha dele só queria almoçar. Carla latiu de volta que a menina teria que esperar. Quando Alexandre calmamente pediu um motivo lógico, Carla cruzou os braços com arrogância, declarando em voz alta que era ela quem fazia as regras naquele prédio. Alexandre permaneceu completamente em silêncio por alguns segundos intensos, antes de sugerir que, se havia um mal-entendido, certamente poderiam resolvê-lo como adultos civilizados. Carla zombou, dizendo que não precisava de um estranho aleatório ditando como fazer o trabalho dela. Luísa puxou gentilmente a manga do pai, sussurrando desesperadamente que estava tudo bem e que deveriam simplesmente ir embora. Mas Alexandre, com décadas de experiência lendo pessoas, reconheceu algo profundamente doloroso escondido por baixo do pedido da filha. Não era medo que ele via. Era o cansaço profundo de alguém que vinha suportando exatamente esse mesmo tratamento tóxico havia tempo demais. Olhou para Luísa com compaixão infinita, percebendo instantaneamente que aquele não era um problema novo, mas simplesmente o ponto de ruptura de um abuso de longa data. Carla bateu a mão no balcão, ordenando oficialmente que Alexandre deixasse a área de distribuição imediatamente, escalando o tom para um grito ameaçador. Dezenas de estudantes puxaram os celulares na hora, a sala completamente silenciosa, exceto pelo clique fraco das câmeras gravando. Tiago trocou um olhar bem nervoso com um colega próximo, sussurrando que aquilo estava prestes a terminar num desastre absoluto. Carla deu um passo ameaçador para a frente, gritando que, se ele não fosse embora imediatamente, ela chamaria a segurança do campus para retirá-lo à força. Alexandre simplesmente balançou a cabeça com uma calma estranha, dizendo que ela estava perfeitamente em seu direito de fazer isso. Aquela resposta inesperadamente educada desequilibrou completamente Carla. Ela esperava totalmente uma discussão gritada, mas a serenidade inabalável do homem a perturbou profundamente. Alguns minutos tensos depois, 2 seguranças uniformizados do campus abriram caminho pela multidão. A oficial Marina Souza foi a primeira a se adiantar, exigindo em voz alta saber o que estava causando o tumulto enorme. Antes que Alexandre pudesse sequer abrir a boca, Carla apontou freneticamente o dedo, alegando falsamente que o homem estava perturbando violentamente o refeitório e se recusando agressivamente a seguir instruções básicas da equipe. Marina avaliou cuidadosamente Alexandre, que ficava completamente imóvel, as mãos repousando tranquilamente sobre a maleta, irradiando uma aura de paz e autoridade absolutas. Não encontrando nenhum sinal de agressão, a oficial suspirou e pediu respeitosamente ao senhor que dissesse seu nome. Alexandre estava tomando fôlego para responder quando as portas principais do refeitório se abriram de novo, com força. Um grupo de funcionários universitários, muito angustiados, praticamente correu para dentro da sala. Liderando o grupo desesperado, estava o reitor Ícaro Andrade, que vinha procurando freneticamente pelo campus para escoltar seu convidado VIP ao próximo evento agendado. No início, o reitor não conseguiu processar a cena bizarra se desenrolando diante dele.
Mas bastou um segundo horrível para localizar o bilionário filantropo completamente cercado por seguranças, estudantes agitados e uma funcionária do refeitório gritando. Naquele instante aterrorizante, Ícaro percebeu que um erro absolutamente catastrófico tinha acabado de acontecer. Correu para frente, o rosto pálido de pânico, perguntando em voz alta se o Sr. Ferreira estava bem. Alexandre respondeu calmamente que estava perfeitamente bem, mas observou secamente que aquela instituição claramente empregava pessoas profundamente perturbadas. Ícaro virou a cabeça, encarando Carla furiosamente e exigindo uma explicação imediata. Carla repetiu confiante sua mentira, alegando que o homem era só um pai indisciplinado causando um tumulto enorme. O reitor a encarou em descrença absoluta, a voz tremendo numa mistura de fúria e terror. Perguntou à mulher arrogante se ela tinha absolutamente alguma ideia de quem estava insultando. Carla deu um sorriso de escárnio, dispensando-o. A voz de Ícaro ecoou pelo refeitório silencioso, ressoando pelo teto alto enquanto ele apresentava oficialmente o homem como o Sr. Alexandre Ferreira, CEO da Ferreira Biotech e único financiador do novíssimo centro de pesquisa de 23 milhões de reais. O refeitório inteiro congelou. Os celulares continuaram gravando enquanto a cor sumia violentamente do rosto de Carla. Ela olhou de volta para Alexandre, finalmente vendo o poder aterrorizante escondido sob a postura discreta dele. Alexandre falou baixinho no silêncio, perguntando a Carla se ela teria tratado a filha dele exatamente do mesmo jeito se ele fosse realmente ninguém. A pergunta devastadora pairou no ar, sem precisar de resposta. Acrescentou que o que realmente o horrorizava não era a ignorância dela sobre a riqueza dele, mas o pensamento aterrorizante de quantos estudantes vulneráveis e batalhadores ela tinha humilhado impiedosamente ao longo de seus 26 anos de poder sem controle. Quando o sol começou a se pôr sobre Ouro Preto, o reitor já tinha tomado uma ação decisiva e abrangente. Carla Ribeiro foi suspensa imediatamente e escoltada para fora do campus pela segurança, sentindo o peso pesado e decepcionado dos olhares de centenas de estudantes queimando nas costas dela. Naquela mesma noite, uma reunião de emergência do conselho foi convocada no gabinete do reitor. Alexandre compareceu, acompanhado de perto por Larissa Fontes, sua assessora jurídica-chefe, ferozmente inteligente. O conselho universitário aterrorizado esperava totalmente que o bilionário exigisse retribuições financeiras enormes ou talvez retirasse a doação inteira por despeito. No entanto, Alexandre calmamente tomou seu assento e declarou claramente que não tinha absolutamente interesse em buscar tratamento especial ou vingança mesquinha. A sala opulenta caiu num silêncio absoluto enquanto ele se inclinava para frente, afirmando que só queria saber se a filha amada dele era a única vítima. Larissa Fontes silenciosamente pousou sobre a mesa de mogno uma pasta notavelmente grossa e pesada. Revelou que, em meras horas após o incidente, a equipe jurídica tinha sido inundada de depoimentos de partir o coração vindos de dezenas de estudantes atuais e antigos. O reitor abriu a primeira página com as mãos tremendo. Um estudante quieto de artes chamado Samuel escreveu sobre como tinha completamente parado de almoçar no campus, porque Carla constantemente zombava das roupas surradas dele. Uma ex-bolsista brilhante chamada Raquel confessou que a humilhação diária quase a tinha feito abandonar os estudos por completo. Havia dezenas de outros, exatamente como eles, pintando um quadro aterrorizante de bullying sistêmico e sem controle. Ícaro fechou a pasta devagar, profundamente envergonhado, percebendo que aquele câncer vinha crescendo em sua instituição havia décadas e simplesmente tinham escolhido olhar para o outro lado. Enquanto isso, o vídeo dramático gravado secretamente por Tiago se espalhava rapidamente pela internet feito fogo em palha. Ele não mostrava gritaria violenta nem confrontos físicos dramáticos. Em vez disso, capturava uma aula magistral profunda de dignidade humana. Destacava a paciência de partir o coração de Luísa, a compostura educada e inabalável de Alexandre, a arrogância feia de Carla
e o silêncio de tirar o fôlego que caiu quando a verdade absoluta finalmente foi revelada. Milhões de pessoas assistiram e compartilharam a gravação, não simplesmente porque um bilionário famoso estava envolvido, mas porque quase todo mundo já sentiu, em algum momento, o peso esmagador de ser injustamente julgado por alguém no poder. Antes de finalmente deixar o belo campus de Ouro Preto para voltar a São Paulo, Alexandre encontrou Luísa sentada quieta num banco de madeira isolado, debaixo de um enorme jacarandá. Sentou-se pesadamente ao lado dela, a brisa fresca da noite balançando as folhas de outono acima deles. Por muitos minutos longos, nem pai nem filha sentiram necessidade de falar. Foi Luísa quem finalmente quebrou o silêncio reconfortante, sussurrando um pedido de desculpas lacrimoso por nunca ter contado a verdade sobre o abuso diário. Alexandre gentilmente envolveu o braço em volta dos ombros dela, puxando-a para perto. Beijou suavemente o topo da cabeça dela, dizendo com absoluta certeza que ela nunca precisava se desculpar por tentar ser corajosa. Ela baixou os olhos, admitindo que honestamente achava que conseguiria lidar com a dor sozinha. Ele apertou gentilmente a mão dela, lembrando que a verdadeira força não significa sofrer em silêncio absoluto, quando as pessoas que te amam estão prontas para lutar ao seu lado. Os sinos históricos do campus começaram a repicar melodicamente ao longe, sinalizando o fim do dia. Ambos entenderam que aquele dia não marcava simplesmente o fim dramático de um capítulo doloroso, mas o belo começo de uma transformação profunda de que a universidade desesperadamente precisava. 3 meses depois, um manto espesso de neve, não, geada branca e cristalina, tinha transformado completamente a histórica cidade de Ouro Preto num cenário de inverno. As investigações internas abrangentes tinham confirmado oficialmente que o abuso era inteiramente sistêmico, levando à demissão permanente de Carla Ribeiro e à implementação de protocolos rigorosos de tolerância zero ao desrespeito em todas as instalações do campus. Alexandre Ferreira não tinha retirado um único real de sua doação de 23 milhões, mas tinha legalmente acrescentado uma estipulação vital e inalterável ao contrato. Exigiu que o Centro Íris Ferreira permanecesse para sempre como um lembrete de que o conhecimento humano é completamente inútil se esquecermos a dignidade básica da alma humana. Na esteira do escândalo, Luísa e Tiago lançaram apaixonadamente uma iniciativa massiva liderada por estudantes, chamada Projeto Mesa Aberta. Veteranos se voluntariavam ansiosamente para sentar e compartilhar refeições com calouros nervosos ou estudantes solitários, garantindo que absolutamente ninguém jamais precisasse enfrentar isolamento ou julgamento nos refeitórios de novo. No fim de dezembro, o refeitório estava completamente irreconhecível, cheio de risadas alegres, conversas calorosas e uma atmosfera de comunidade genuína e protetora, sob a liderança maravilhosa de Cláudia Moreira, a nova gerente bondosa. Durante o fim de semana anual da família de inverno, o refeitório estava lotado de pais visitantes, esperando pacientemente na fila ao lado dos filhos. Alexandre Ferreira ficava quieto entre eles, esperando a vez com uma simples bandeja de plástico. Cláudia reconheceu instantaneamente o famoso benfeitor e educadamente se ofereceu para deixá-lo pular a fila enorme. Alexandre sorriu calorosamente, recusando a oferta e afirmando que hoje ele era simplesmente um pai orgulhoso, na esperança de almoçar com a filha brilhante. Quando finalmente chegou à frente, recebeu exatamente a mesma saudação calorosa e respeitosa que todas as pessoas antes dele, provando que a verdadeira mudança finalmente tinha se enraizado. A lição profunda escondida nos passos quietos de Alexandre Ferreira e sua filha Luísa nos lembra que a verdadeira medida do nosso caráter nunca está no peso da nossa carteira, mas na graça gentil que oferecemos a quem não pode fazer nada por nós. Num mundo que constantemente se apressa a julgar o tecido gasto de um casaco ou o silêncio de um estranho, frequentemente esquecemos que cada pessoa por quem passamos casualmente está travando uma batalha complexa e escondida sobre a qual não sabemos absolutamente nada.
A verdadeira sabedoria, especialmente conforme acumulamos os anos, nos ensina que responder à crueldade amarga com uma serenidade educada e inabalável é a arma mais poderosa que um coração humano pode empunhar. A arrogância pode exigir atenção imediata à força, mas é a empatia quieta e profundamente enraizada que, no fim, comanda respeito duradouro através das gerações. Precisamos nos esforçar para lembrar que os grandes títulos que ostentamos e a riqueza que acumulamos eventualmente se transformarão em pó absoluto. Mas as cicatrizes emocionais profundas que deixamos nos vulneráveis, ou a luz amorosa que conseguimos acender em seus momentos mais escuros, ecoarão pela eternidade. Sempre que você se encontrar numa posição de autoridade, nunca a use para construir muros de humilhação. Em vez disso, use sua posição abençoada para erguer os outros, oferecendo-lhes um lugar à mesa da dignidade humana. Porque o legado final de uma vida bem vivida é simplesmente o quanto mais gentil o mundo se tornou enquanto você esteve nele.